Então, bom dia. Eu vou começar a gravar a reunião. Todas as aulas eu gravo. Elas ficam no meu canal, para vocês terem acesso, sempre lembrar de alguma coisa que a gente comentou. Isso facilitou muito, não só a nossa prática docente, mas também a memória, né? Então, apesar de ter outras aulas, eu sempre ter conteúdos semelhantes, eu nunca dou a mesma aula, eu sempre estou lendo conteúdos diferentes, né? Estou sempre complementando, mas é sempre uma memória. E eu sempre encaminho para vocês a gravação. Ela fica aqui no Drive, aí ela tem que renderizar, e quando ela renderiza, eu disponibilizo o link para vocês. Então, eu tenho aqui na sala, né, a Maria Luísa, que vai ser a monitora de vocês, da disciplina. Já fez a cartografia escolar conosco, e o professor Augusto Mendes, que é mestrando do nosso programa de pós-graduação em Geografia, né? Todos já devem ter ouvido falar do programa de pós, que ele tem uma linha chamada Geografia em Processos Educativos, onde é a grande linha, que é onde vocês voltam como professores e professoras para fazer essa formação continuada, né? Tanto para o mestrado quanto para o curso de doutorado. E essa linha é uma linha apaixonante, eu adoro, eu amo, sou uma das criadoras da linha, professor Everton Passos, que criou a linha, e me convidou na época, né, e mais outros colegas, e aí, desde então, minha dedicação, as minhas pesquisas, a minha atuação, ela é praticamente, assim, 99%, 100% licenciatura. É claro que tem aquele percentual pequenininho para o bacharel, porque a minha vida toda antes da licenciatura foi bacharel. E nada para licenciatura, era bem pouco para licenciatura. Mas eu vi a necessidade da geotecnologias para a licenciatura. E a base dela é a cartografia. E eu falei assim, agora está na hora de eu me dedicar a essa base da cartografia para a educação. Então, foi a partir de um determinado momento, praticamente de 2000, 2001, que instalou essa luzinha, né, esse vagalumezinho, para eu ter um olhar mais estreito, a minha atuação mais estreita para a licenciatura. Então, eu começo aqui falando, né, um pouco dessa minha trajetória, que essa disciplina que vocês estão cursando foi criada por mim, pela professora Ruth, né? Ela que teve a ideia, porque ela é engenheira cartógrafa, sempre se preocupou também com a questão da prática da cartografia, e eu sou geógrafa, né? Eu digo que nós somos geocartógrafos. E aí, na época, eu já atuava muito com a questão das maquetes, mas voltada para a educação ambiental. Então, eu tenho um viés, uma formação, se vocês olharem meu currículo, Lattes, é um viés muito forte na educação ambiental. E a professora Ruth, eu sempre trouxe as ferramentas da cartografia para levar informação ambiental, né? E aí nós criamos a disciplina, isso em 2007, no currículo que vocês estão hoje, né? Currículo vigente, e a gente foi aprimorando com o tempo a própria disciplina, em função das leituras nacionais e internacionais e as necessidades do chão de sala. Então, nós temos hoje uma disciplina muito voltada para essa realidade, principalmente com base na neurociência, né? Então, a Luísa, que foi minha aluna, ela lembra muito bem que toda a minha metodologia é com base na neuroeducação, que nós vamos falar um pouco disso também na disciplina. Então, como eu encaminhei o programa para vocês, hoje eu vou fazer essa apresentação, mostrar a dinâmica da disciplina nesse momento remoto, mostrar as atividades que a gente vai poder desenvolver. A gente sempre trabalha muito com a prática. Se vocês não praticarem, não tem como vocês fixarem o conteúdo. Isso é uma questão científica, isso já está sendo comprovado. Já era comprovado pela observação empírica. Desde os primórdios da educação, não só nessa educação institucional, né, mas essa educação tribal das nossas comunidades primitivas, das nossas comunidades primeiras, a educação acontece na prática. Muita coisa que você aprendeu hoje na sua vida, na sua casa, foi vendo os seus familiares fazendo, os seus amigos fazendo. Então, a gente aprende sempre com todo mundo. Então, o nosso entorno é um momento de aprendizado.
E por que a escola vai ser diferente? Né? E aí, tanto a psicologia, mais recentemente, eu digo mais recentemente, de década de 90, 2000 para cá, a neurociência está nos colocando algumas respostas aonde a psicologia comportamental já explicava, e o próprio empirismo explicava. Então, a minha atuação ela é muito prática. Então, a gente tem conteúdos que você vai trabalhar como professor, como professora na sala de aula, mas que a parte oral, a parte audiovisual não dá conta. Então, a gente tem que lançar mão de algo, de um outro curso, eu vou trilhar um outro curso, que é um recurso, né? Recurso vem disso, eu trilhar novamente em outro curso para me ajudar a explicar aquilo que é tão complexo, abstrato, em determinado momento do desenvolvimento intelectual daquele estudante, para poder ele compreender aquilo que eu quero trazer. Como, por exemplo, explicar sistema de coordenadas geográficas, explicar sistema de projeção cartográfica, o que isso implica na vida dele. Para que eu quero aprender isso? E é totalmente diferente daquilo que você aprendeu na educação acadêmica. Então, a gente tem dois caminhos aqui, né? A educação acadêmica e a educação escolar. Então, a gente está nesse ambiente acadêmico, nesse conteúdo intelectual, onde eu tenho que adaptar, eu tenho que trazer para esse conteúdo escolar. Esse é o grande barato, a grande ajuda de pensar a educação, a pedagogia, a psicologia, a neuroeducação para essa cartografia escolar. Então, o grande barato dessa disciplina, o grande boom, digamos isso, que começou da década de 70 para cá, pensar essa cartografia, é hoje você não trazer aquela cartografia que você aprendeu aqui para a sala de aula. Não vai dar certo. Né? Então, a gente vai explicar por que não vai dar certo. Eu estou fazendo essa introdução, esse bate-papo mais solto, até o povo chegar, tá? E aí, depois eu peço para quem não abriu a câmera, abrir a câmera para a gente se ver um pouquinho, tira a remela do olho, bota um café aí do lado e vamos conversando, querendo matar um pouco a saudade de ver a carinha de vocês. Ainda não dá para sentir o cheirinho de vocês, mas aos poucos a gente vai se adaptando, né? Já estamos há mais de um ano aqui com essas ferramentas, que são maravilhosas, essas ferramentas. Elas nos aproximaram, elas facilitaram muito a vida. A gente vai poder trabalhar de uma forma híbrida, eu concordo, né? Que daqui para diante a gente vai ter isso como o nosso aliado. Mas eu não dispenso a presença, não dispenso o cheiro, o abraço. Vamos estar todos vacinados em breve, se Deus quiser, para poder nos aglomerar e trocar bastante figurinha. Principalmente naquilo que eu estava falando do recurso, né? Então, a gente faz muito recurso didático. Né, Luísa? A gente... esse nossa prática na sala de aula é um grande diferencial e é apaixonante, porque a gente precisa também de trabalhar com a inclusão. Falar um pouco da inclusão, falar um pouco das lesões que acometem o ser humano, né? Ou adquirida na nascença ou ao longo da vida, mas que isso não vai impedir dessas pessoas que são chamadas pessoas com deficiência, eu chamo pessoas com lesão, né, ou parte dela, que elas têm que ter direito como a gente tem quando não tem nenhuma lesão. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A disciplina também é recheada de convidados, sempre convido convidados. Então, a ferramenta ajudou muito, né? Eu posso fazer convidado de qualquer lugar do mundo para a sala de aula agora. Isso tem trazido um grande, um agregor, né? Bastante informação para a construção do nosso conhecimento. Então, eu acho que já temos aqui um grupo bastante interessante, né? Então, vou começar formalmente nesse bate-papo que eu estava esperando a turma chegar aqui. Então, a gente está com em torno de 15 colegas aqui. A professora, a Maria Luísa. Luísa, já fez licenciatura ou está terminando? E aí, prof, tô terminando ainda, faltam algumas disciplinas, poucas, falta didática e algumas outras assim. Então, em breve vai ser professora. Em breve. Então, a gente tem a Maria Luísa, que vai ser a nossa monitora, vai estar em contato direto com vocês também, né? Eu criei um grupo no WhatsApp, então, por favor, encaminhe
pode botar aqui no chat o seu número de telefone, coloca aqui, e a Luísa já vai anotando, para a gente inserir lá no grupo do WhatsApp. Para quem não estiver no grupo do Geral da GEL, que a gente tem um grupo prof com todos os alunos da Geografia. Então, para quem não tiver, eu vou mandar o link lá no grupo do Geral da GEL. E para quem não tiver nesse grupo, pode botar aqui que eu anoto e incluo lá no grupo, tá? Tá, ótimo. Ótimo, botei como administradora, tá? Já tá. Então, a gente sempre cria o grupo, né, para ser mais um canal de... A Marília já colocou, então já dá para inserir ali, pessoal. Então, ali eu coloco também os arquivos, coloco os avisos, faço o nosso bate-papo, e aí facilita bastante essa comunicação nesse momento pandêmico, além do CAGR, tá? Oi, Zé! Tudo bom, amadinho? Tá frio aí, tá? Ah, bastante, aqui perto da praia tá frio. Então, gente, é coisa boa, né? Eu adoro frio, não sentir frio, é diferente, né? Eu tô sempre casacada também, agasalhada. Oi, Giovana, abriu a câmera, que legal. Tudo bem, gente? Coisa boa. Oi, professora, bom dia. Bom dia, amada, bom dia. Então, eu sempre gravo as aulas, mando o link para vocês para rever alguma coisa. Então, isso funciona bastante, né? Facilita muito a nossa vida. Então, e o professor Augusto Mendes, que está aqui conosco, ele é mestrando do programa de pós-graduação em Geografia, da linha Geografia em Processos Educativos, e ele vai atuar com vocês também em alguns momentos da disciplina, então vai estar presente aqui conosco, participando, acompanhando as nossas aulas. Então, a nossa disciplina que eu encaminhei para vocês, ela funciona de modo, né, de aulas síncronas, que é ao mesmo tempo online, e as assíncronas, são palestras, tanto nossa, ou como de outros colegas, que eu coloco para vocês, para poder assistir e complementar esse conhecimento, que é maravilhoso. Então, isso facilitou muito a gente otimizar as ferramentas que já estavam disponíveis, né? Então, a gente já começou a aprender a usar melhor essas ferramentas. Tudo que a gente quer é dominar essa linguagem que é a própria cartografia e a educação, né, geográfica. Esse que é o grande barato. Então, eu mandei para vocês o nosso programa da disciplina, vocês devem ter aberto aí, né? Todo mundo recebeu? Vocês observaram? Então, vou falar um pouquinho da nossa disciplina. A primeira coisa que eu comecei a falar é a metodologia de trabalho. Como é que é a minha metodologia de trabalho? E a primeira coisa que a gente vai ter na cabeça, que às vezes tem confusão, é palavra ensino não é sinônimo de educação. Então, quando a gente fala educação, processo educacional, tem um ato de ensinar e tem um ato de aprender. Eu tenho um método para ensinar, e vocês têm um método de aprender, como eu também tenho um método de aprender. Você vai dar uma palestra para mim, eu vou apresentar um seminário, eu vou ter um método de aprender. Qual é o meu método de aprender? Eu sou muito audiovisual, eu sou muito de escutar e ver e anotar. Nem que seja só para anotar, de repente eu nunca mais vejo aquela anotação. Mas é o meu método de aprender. Cada um tem o seu. Ou de copiar, passar limpo, ou ficar só desenhando e escutando, ou seja, cada um tem. Vocês sabem qual é o método de vocês. Vocês sabem como vocês fazem para aprender. E na hora de ensinar, a gente tem o nosso método. E nesse método de ensinar, que eu busco a neurociência para me facilitar a vida. Porque eu sei que o potencial de aprendizado, ele é otimizado. Então, não vamos usar como sinônimo a palavra ensino como educação. Então, quando a universidade fala que ela está no tripé ensino, pesquisa e extensão, eu corrijo. Ela está no tripé educação, pesquisa e extensão. Para a gente não perpetuar esse erro, que foi um coloquial que acabou ficando geral. Então, isso me dá uma agonia. Então, alguns projetos que falam pesquisa em ensino, não, é pesquisa em educação. E aí, o meu método de ensino, eu trabalho com metodologias ativas. Essas metodologias ativas, elas têm a base, o protagonismo de quem está no processo de aprendizagem, que são os estudantes. Então, vocês têm que botar a mão na massa,
Vocês têm que estar junto comigo para fixar esse conteúdo. E eu tenho explicação por que isso. Ou seja, já na década de 40, em 1940, o professor Edgar Dale, ele sempre esteve preocupado com as aprendizagens das pessoas. E ele começou a pesquisar como é que as pessoas aprendem. E ele começou a fazer anotações, a observar, colocando só um livro, um texto, e explicando só na leitura. Daqui a 2 semanas, ele fazia perguntas, viu quanto que era absorvido daquele conteúdo, sem a pessoa ficar lendo. Ele percebeu que retinha em torno de 10% do conteúdo. Aí ele começou a colocar o áudio, escutando. Aí começou a aumentar um pouquinho. Aí, expondo o recurso didático, uma exposição, uma feira, aí aumentou um pouquinho. Dramatização, teatro, começou a subir o nível de aprendizagem, começou a reter já 50%, 60%. Assim, agora o pessoal vai botar a mão na massa. O pessoal vai começar a fazer. Botar o pessoal para dar aula. Qual foi a quantidade de conteúdo armazenado? Quase 100%. 80%, 90%. Sem retroalimentação do processo. Então, a minha atuação dentro da proposta metodológica de ensino, da minha prática docente, é a metodologia ativa. Ou seja, onde vocês são protagonistas do seu aprendizado. Então, você é um estudante ativo para aprender. Então, a execução de tarefinhas, a execução de atividades, faz com que a gente interaja muito nesse conhecimento. Não é só isso, só eu falando, vocês lá, sem interagir, sem participar. Que em determinado momento, eu vou estar nesse processo, eu tenho que explicar e tal, mas eu preciso que você também faça a leitura, eu preciso que você assista um audiovisual, eu preciso que você faça algum recurso. Eu não vou obrigar como eu obrigo, né, na disciplina prática, da gente estar na sala, você faz ali, você está na sala, você vai fazer, né? Você vai fazer o globinho pirulito, vai fazer o globalão, vai fazer a Ilha de Lost. Ou seja, eu gostaria muito que vocês tivessem esses materiais, que a gente vai dar a lista de materiais para vocês fazerem, para ver as dificuldades, porque na hora do teu aluno fazer, tu já sabe que ele vai te perguntar. Né? Ele vai te perguntar, ai, prof, vai dar errado, porque eles vão enrolar, você vai querer fazer de jeito mais fácil, vai dar errado. E aí, o que vai acontecer? Você, sabendo que já foi feito, fala assim, não faz assim, porque vai dar errado. Né? Então, é interessante fazer. Então, seria muito legal vocês terem os materiais. São materiais baratos, materiais até reaproveitados que você tem em casa, que vai ser muito legal vocês poderem fazer para a gente conversar das dificuldades que vocês tiveram e da importância daquele recurso para um determinado conteúdo. Né? Então, o meu cenário aqui em casa, eu sempre apresento aqui a bagunça do meu cafofo, né? Então, esse cafofo aqui, ele é feito proposital para o cenário, certo? Esse é o meu cenário aqui, um pouco do Labitat aqui para casa. Então, eu tenho os livros, coleção de atlas, que eu sempre levo isso para a sala, globos, sistema Sol, Terra e Lua, que a gente trabalha com isso aqui também, a gente ensina a fazer. Ali o globo de coordenadas, aqui do ladinho, né? Então, a gente tem aqui todos os recursos que vocês têm lá no Labitat. Então, eu trouxe um pouquinho do Labitat para cá para dar uma levantada, né? Uma esperança. Porém, eu estou no meu cafofo, né? Então, a bagunça vai começar. Então, ó, aqui continua ali é a porta do escritório do meu marido. Aqui é um sofazinho, uma caminha com os cachorros, eles que dormem aqui, mas eu botei lá fora, faz essa bagunça ali. E aí continua para lá e o resto da bagunça, como em qualquer casa em pandemia, tá uma zona isso aqui. Mas eu tenho o cenário bonitinho, fica no imaginário de vocês como tudo tivesse arrumado. Então, assim, misturar casa com trabalho dá nisso. Ou seja, é essa energia, é essa vida que tem. Então, eu nem ligo, né? Então, o importante é o que a gente está aqui
para apresentar, para falar. E aí, de vez em quando, minha mãe entra, dá um oi para vocês. A mamãe, ela mora aqui perto, né? Mas eu sempre levo ela para o Habitat, né? Ela conhece muita gente. Então, ela, oi, estão me vendo, tão bonitinho. Então, daqui a pouco ela vem, aparece, dá um oi, né? Minha filha, maridão. Então, eu sempre levei minha família para o Habitat, então tem essa relação muito próxima, né? Meu marido me ajuda nas disciplinas, a disciplina da pós-graduação. Então, ele também ele aposentou da UFSC, né? Ele é biólogo, então ele também atua há muitos anos com a educação. Então, a gente sempre trabalha de uma forma conjunta. Então, essa prática que eu desenvolvo na sala de aula, com alguns recursos que tem aqui que eu ensino a fazer, ajuda muito. E hoje os professores que passaram por mim estão aplicando esses recursos e estão recebendo um retorno positivo na sala de aula. Isso que é o mais importante. Saber que aquilo que a gente produz, né, que vocês estudam, tem resultado, que é o melhor presente que tem. Né? Depois vou passar a palavra para cada um, para falar se já atua como professor ou como professora, já tem alguma experiência, né? E o que espera da disciplina. Então, isso é fundamental. Então, eu primeiro abro essa explicação para vocês, porque é fundamental você entender como é que eu trabalho. Né, para vocês se sentirem confortáveis e não ter surpresas. Né? As surpresas são um decorrer da disciplina com conteúdo, mas a forma de trabalhar, eu preciso de vocês. Então, a gente vai desenvolvendo cada encontro, eu desenvolvo uma atividade com vocês. Né? Hoje, por exemplo, a gente vai fazer uma atividade no mapa mental, mas não é para pegar o mapa do bairro de vocês, ou da casa, ou de uma localidade que você tem um pertencimento, certo? Que você tem um pertencimento. Então, você vai fazer à mão. Eu quero que você use à mão, tá? O lápis, caneta, você pode fazer com pincel, com tinta, com o que você quiser, mas não imprimir o mapa do Google e fazer em cima. Não, tem que ser um mapa da tua cabecinha, um mapa mental, tá? É que nem aquilo que a gente faz o mapa mental da escola para casa. O trajeto, né? Não sei se vocês fizeram isso quando eram crianças, mas é o trajeto da escola para casa. Não, vocês vão fazer do entorno, do espaço que você ama. Ah, você mora no Matadeiro, você mora na Armação, você mora no centro. Então, pode fazer o bairro, ou área adjacentes para colocar o quê? O sentimento que você tem desses espaços. Além desse mapa mental físico, da rua, de algum prédio, alguma árvore, alguma coisa que te chama atenção, você vai colocar os sentimentos que você tem desse espaço. Porque a gente vai ampliar essa relação espacial, não só a física daquela que, se eu enxergo, que eu vejo. Se eu não enxergasse, se eu fosse uma aluna com deficiência visual, eu colocaria outros elementos que eu leio a paisagem, que eu leio o ambiente, que é através dos sons, dos cheiros, da temperatura, e eu também manifestaria essas informações. Se todo mundo enxerga, então vocês vão colocar aqueles sentimentos que você tem. Ah, eu quero fazer onde eu moro aqui nos Açores. Tem um loteamento que eu tenho a comunidade do Pântano e tem a comunidade da Costa, da Solidão, do Saquinho e da Armação, né? Então, o distrito do Pântano do Sul contempla ali a Lagoa do Peri, a Armação, a cumeada do morro aqui da bacia litorânea do Pântano do Sul é o limite. Então, eu tenho toda essa comunidade. Então, como é que eu faria? Eu desenharia essa bacia hidrográfica com o pântano, que a minha relação pertinente é mais com o pântano do que os Açores, né? Minha relação topofílica. Então, eu tenho uma paixão maior pelo pântano, porque é o lugar que eu tenho embarcação, eu mergulho, que eu saio e vou para o mar. Então, essa é a minha relação muito íntima com o mar, né? Desde pequenininha. Então, a gente sai, eu tenho uma relação muito com o costão, que eu mergulho muito ali no costão. Quando é época da lula, eu pego lula. Então, a gente tem essa relação muito sentimental com o mar. Então, com certeza, o meu mapa teria muito mar como sentimento positivo. Que sentimento negativo eu colocaria? Do que me atrapalha? É com um loteamento novo que está destruindo a restinga, isso me traz o sentimento de angústia, eu faria
esse tipo de anotação. Então, faria uma legenda de sentimentos. Sentimentos de saudade, por exemplo, tia Hilda, que é bezendeira, que faleceu. Então, eu poria na casa dela um sentimento de saudade, de fé, a igreja, né? Então, o centro espírita, é uma outra igreja evangélica. Então, como eu sou universalista, eu sou mais espiritualista e universalista, tudo que é bom eu trago para mim. Né? Então, o que não é bom eu descarto. Então, é uma forma de respeitar todos os credos, todas as crenças, e o mar, para mim, é o meu grande sagrado. Né? A natureza é meu grande sagrado. Então, eu colocaria esses sentimentos nesse espaço. Então, cada um vai fazer o seu mapa mental com os sentimentos, porque e você vai fazer a descrição desse mapa mental no verso desse desenho, tá? Para a gente saber que lugar que é. Né? A própria legenda vai dar essa orientação para a gente, aquele sentimento que você tem. Por quê? Mas o que nós vamos ter que fazer? Apresentar esse mapa mental para os colegas. Então, todo mundo aqui vai apresentar esse mapa mental. E aí eu vou trazer também a metodologia da professora Cosel, como que a gente analisa esses mapas mentais. Então, de uma forma empírica, a gente vai trabalhar isso. E aí, com uma metodologia, a gente vai começar a analisar esses mapas mentais. Depois vocês vão pegar o mapa do colega e analisar pela metodologia Cosel. Que depois vocês podem fazer isso na sala de aula, que é o primeiro ensaio de percepção de elementos da paisagem, que você olha muito na lateralidade, diferente da visão do mapa que é de cima para baixo. Ou seja, começa aí essa perspectiva, começa aí de que eu tenho que alfabetizar a leitura espacial para desenvolver o pensamento e o raciocínio espacial. Porque não tem como você dar um mapa de cara para uma criança, você vai pegar uma criança de 10, 11 anos, que é do 5º ano, 6º ano, você vai pegar do 6º ano em diante, que ele entenda que aquele mapa é uma visão de cima para baixo. E se você tem uma criança cega? Como é que tu explica isso? Perceberam? O grande desafio que é ensinar cartografia? Então, começa com o processo de alfabetização. Então, é muito importante você ter na tua mente a tua metodologia de ensino, que no caso da disciplina, ela instiga muito a prática da metodologia ativa. Então, antes de eu dar continuidade, eu queria escutar um pouquinho cada um de vocês, se já atuam, se já dão aula, se não, né, se está fazendo a disciplina por apenas complemento, né, um complemento do histórico, ou se realmente tem interesse na licenciatura, ou só bacharel. É interessante, porque ele acaba sendo um divisor de águas, né? Muita gente que não queria a licenciatura, quando faz carta escolar, se apaixona. Isso tem vários exemplos aqui, né? Então, eu vou começar a apresentação com a Maria Luísa, com a monitora. Pode ser, Maria? Pode sim. Bom, eu sou a Maria Luísa, eu conheço algumas pessoas aqui, a grande maioria. Estou na geografia desde 2017. Não me pergunte em que fase que eu estou, porque tá uma loucura. E eu, primeiramente, queria fazer, no começo da minha graduação, eu queria fazer só licenciatura. Aí eu conheci geologia, geomorfologia, assim, eu quero fazer só bacharel. Aí eu conheci a cartografia escolar e eu falei, vou fazer os dois. Então, é os dois que eu gosto, e hoje eu quero seguir a licenciatura, hoje é meu maior foco, porque é uma paixão, não adianta, ensinar é maravilhoso, então é uma coisa que eu quero muito. De experiência, quando eu fiz pedagogia, eu tive algumas experiências com educação infantil, mas com ensino fundamental e médio eu não tive nenhuma experiência. É isso. Acho que mais alguma informação? Não, é isso mesmo. Nunca esteve em sala de aula ainda, né? Só com educação infantil. Só com educação infantil. Isso. Ali no NDI? Tive no NDI, tive no Imaculada Conceição e tive no Getúlio Vargas. Ah, porque você terminou a pedagogia? Não cheguei a terminar. Chegou a terminar. Tá. Fiz 3 semestres, mais ou menos. Augusto. Obrigada, Amori. Oi, bom dia.
Sou formado em Geografia e Licenciatura pela UDESC, voltei para o bacharel, tranquei agora quando ingressei no PPGGEL. Já dou aula, dava aula até agora há pouco, 3 anos, desde 2019. Por fim, eu estava dando aula no ensino médio, numa escola cívico-militar aqui pertinho, que abriu na Grande Floripa. Eu fiz um trabalho parecido com esse que a professora comentou com o pessoal do primeiro ano, onde a gente trabalha os conceitos da geografia, lugar, paisagem, região, território, e eu foquei na questão do lugar, né? Aí eu trouxe para os alunos um poema da Clara Carolina, eu trouxe o hino de Florianópolis, eu pedi para que eles fizessem, não mapa, assim como a professora pediu, mas que produzissem algo, podia ser poesia, mapa, desenho, texto. Tirando algumas poesias, a maioria foi texto, e alguns deles conseguiram realmente trazer esse sentimento que eu pedi para que eles trouxessem, né? Então eu me lembrei disso agora quando a professora estava falando. E a minha área que eu pesquiso realmente, depois de algumas leituras, é apaixonante, a cartografia, né? Obrigado. Obrigado, Augusto. Viu que legal? Essas ideias são... Vocês vão encontrar a pegada de vocês. Vocês vão encontrar caminhos para expressar conteúdos que parecem tão duros, tão secos, né? Quando você aprende aqui na academia. Agora, como transformar isso em algo gostoso? Como transformar isso em algo do cotidiano? E muito mais próximo deles, que é a música, que é o hino, e os conceitos ali. É isso aí. Muito legal, Augusto, muito legal. Cibele, eu tô acompanhando aqui a lógica das fotinhas, tá? Oi, bom dia. Bom dia, amada. Eu nunca tive em sala de aula como professora. Eu tenho uma outra formação e converso um pouco com a geografia, que eu sou arquiteta. Nossa, que riqueza! Eu gosto muito dessa coisa de maquete, fiz muita, né? Agora, infelizmente, a gente só faz maquete eletrônica. Ai, pois é. Mas, só um pouquinho que eu vou ligar o meu... Esqueci de ligar o notebook na tomada aqui. Sim, sem problema. Mas eu tenho 2 filhos, né? Um tá aqui, já apareceu ainda há pouco aqui sem querer, em 10 anos. Tenho uma filha de 19 anos, já é universitária também na UFSC. Faz o quê? E faz Ciências e Tecnologias do Alimento. Mas eu sempre fui muito participativa, tanto eu quanto meu marido, na educação escolar deles também. Então, quando a gente tem que fazer maquete, a gente arrasa, né, Bruno? Aí é covardia! Aí os amiguinhos dizem, pô, lá vem a maquete do Bruno. Mas o Bruno, e a Catarina também sempre foi assim. E aí, outro dia a gente fez o Egito aqui, com sarcófago, tudo que precisava. Eu, se fosse professora, não ia devolver nunca esses trabalhos. Mas o Bruno participa bastante, a gente deu uma flexibilizada aí, porque às vezes eu e meu marido, que é engenheiro, a gente meio que monopolizava a maquete dele, mas agora a gente viu que não pode, né? Então a gente deixa o Bruno participar às vezes, né, filho? Brincadeira, ele faz tudo direitinho. E na verdade, eu entrei aqui na geografia porque quando eu entrei na arquitetura, 30 anos, né? Eu sempre tinha aquela pontinha, mas será que eu não faço geografia, né? Mas fiz arquitetura, sou feliz fazendo meu trabalho, mas eu queria, enfim, eu fui trabalhando, eu fui casando, eu fui tendo filhos e eu nunca fiz o mestrado que eu queria ter feito, né? E eu entrei na geografia com a intenção de me inteirar de novo do meio acadêmico, porque eu fiquei muito afastada, eu cheguei a fazer especialização, mas, enfim, não tinha a ver com isso, né? E para logo depois já pular para o mestrado aqui na geografia também. Mas eu fui ficando, eu acho que eu estou gostando, eu acho que eu vou terminar a faculdade. E depois, talvez, eu faça mestrado. Que legal ter você aqui com a gente, Cibele. É muito legal, muito bacana, porque a gente tem uma troca de conhecimento, uma troca de experiências que é rica para todo mundo. Então a gente sempre aprende com todos, né? O saber, ele faz parte do processo de ensinar e aprender. Muito obrigada
você ter voltado. Com a tua carinha de menina, eu jamais, eu te juro, é menina aqui, igual. é só aqui. Tu tá usando filtro, tô sabendo. Não aparece aqui, que tá sem pintar na pandemia, aqui não aparece, aqui disfarça Tô tudo. usando filtro, aquele do Walt Disney que bota a gente cara de criança. Eu queria. Seja bem-vinda, Cibele. Que bacana. Obrigada. Seja bem-vinda. Aprender muito contigo. Mas eu com vocês, com certeza. Muito legal. Matheus Amado. Liga o som. Oi, tudo bom, gente? Bom, eu sou o Matheus, entrei aí com a Gel, Cibele, Alice, não sei mais quem tá. Um segundinho. Pronto. E eu gosto dos dois, eu acho que eu tô curtindo bacharelado e licenciatura, também tenho oportunidade de fazer os dois, eu quero mais ter opção mesmo, sabe? Então, eu acho que fazer tudo, aí acho que é legal e acho que é isso, eu gosto da cartografia, acho que é bem bacana, assim, tem vários recursos que a gente pode fazer e dá para sintetizar muitas informações e resumir elas em uma observação ali de uns 5 minutos, ou uma coisa assim, né, economiza tempo. E acho que trazer para esse lado escolar também é uma oportunidade de perguntar para os alunos como é que eles enxergam a realidade, né, como é que é a realidade deles, e acho que é isso aí, tô animado. É uma coisa que eu não falei antes, né? Na minha leitura, todos têm que ser geógrafos e geógrafas e complementar com a educação. Porque não tem como você tirar disciplinas, dizer que essa é para o bacharel e essa é para o licenciado. Eu não enxergo dessa maneira. A gente só fortalece a licenciatura, que é fundamental, é importante, ainda mais agora com o NDE, com o Núcleo Docente Estruturante, pensando a licenciatura, né, e pensando o bacharelado, a gente tem que te diferenciar agora perante o MEC, mas eu sempre falo, façam os dois, façam a geografia, porque lá na frente você só ganha, você só ganha. Então, quanto mais você, quero só licenciatura, mas faça o bacharel, termine o bacharel, porque você ganha muito, porque não tem mais diferenciação, gente. Você vai estar na sala de aula, você vai precisar de todos os conhecimentos que a gente trabalha, né? Por isso que SIG é obrigatório para todo mundo, censuramento remoto é obrigatório. Agora, uma prática mais voltada para o planejamento, até é importante fazer, mas você já aprendeu o básico, aquilo que é fundamental, né? Então, eu sempre falo, nós todos somos geógrafos e geógrafas, e depois eu me aperfeiçoo na educação, que é fundamental fazer as leituras da educação e da pedagogia, né? Da neurociência, como eu falei no início. Marília, obrigada, Matheus. Bom dia, colegas, prof, tudo bem? Gente, eu entrei em 2015, tinha em mente só fazer bacharel, era apaixonada por isso, e deveria ter feito como os colegas, né, deveria ter feito bacharel e licenciatura junto, mas esse meu sentimento aí de querer descobrir um pouco mais como ensinar, né, eu só fui aforar bem mais tarde, então um pouco antes da pandemia, eu resolvi fazer licenciatura, eu entrei de novo. Aí eu fiz a matéria de psicologia educacional, eu amei muito, tanto que eu comecei a ficar apaixonada por pedagogia e psicologia também, educacional, sensacional. E eu tenho certeza que essa matéria da Prof. Rosemi vai ser um norte na minha vida, porque é super prática, né? E eu sei que eu vou me divertir e aprender muito aqui com todos vocês. Não tem, obviamente, prática nenhuma, né, com isso, mas a gente vai aprender muito. Obrigada, Marília. Nivaldo, meu filho, liga a tua câmera, posso te ver? Aê! Liga o som. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, meu amado. Tá dando para ouvir aí? Tá um pouquinho baixo. Meu mic tá baixinho. Mas eu tô fazendo os dois também, licenciatura e bacharel. Eu fiz um estágiozinho na aplicação ali, mas era com acessibilidade. Então agora que eu não vou pegar uma experiênciazinha com prática de sala mesmo executando. Vamos lá. Oh, perfeito, perfeito. Tua experiência lá com acessibilidade, tu vai ver que
Você vai lembrar de muitas situações que são importantes, alguns conteúdos. Agora eu acho que vai dar uma melhoradinha. Que legal. Seja bem-vindo, meu amado. Seja bem-vindo. É isso? É isso mesmo. Show de bola. Cecília, cadê tu, amada? Quero te ver. Ai, professora, hoje eu não vou poder ligar a câmera. Mas nas próximas aulas prometo. Então tá. Então tá bom. Eu entrei na geografia em 2017, já com a ideia de fazer os dois, né? Bacharel e licenciatura. E sem saber exatamente assim com o que eu queria trabalhar. E agora faz umas 2 semanas, nem isso, 1 semana. Eu comecei a trabalhar no estado, numa escola lá em Biguaçu, dando aula do 6º ao 9º ano. Então, essa disciplina vai me ajudar muito com esse desafio aqui novo que tá tendo. E é isso. Mas eu sempre gostei de... Meus pais são professores, então eu tenho esse legado, né? E eu gosto muito dessa ideia de dar aula e tal. Era carregado junto com os livrinhos, assim, pra... Que nem a minha... Ajudava a pedir. Eu também tenho uma filha, e a Gabi, quando tem uma maquetona lá no CFH, quem já esteve lá presencialmente, viu uma maquete. Aquela maquete tem a idade da minha filha. A gente começou a fazer quando eu estava grávida dela, né? Então tem foto dela, não está aqui a foto, estava perto dela, sentada na maquete. Hoje ela está com 23 anos, né? Então tem a foto dela sentada ali, eu carregava ela junto com os livros e maquetes também para a sala de aula. Obrigada, Cecília. João Vitor tinha aberto a câmera, né? Aê! Olá, bom dia, galera, tudo bem? Eu sou o João, eu sou colega do Matheus e da Gel, entrei junto com eles. Eu nunca atuei em sala, mas mesmo eu estando fazendo bacharelado e licenciatura, eu quero muito entrar em sala. Então, creio que, como você falou, eu concordo que uma vai agregar na outra, né? E se formando em geografia, né? Vamos para a sala e vamos ensinar a galera. Acho que é isso. E não tem Não, vocês vão adquirindo com o tempo, aquilo que eu falei, da prática. É diferente, aqui você tá para a gente trocar ideia, aprender algumas coisas, somar com aquelas que você aprendeu na cartografia geral, na cartografia temática, no sensoramento remoto, no SIG, a gente vai agregando aqui. Mas a pegada da sala de aula você só vai ter quando você estiver lá no chão de sala. Essa, ninguém te ensina. Você aprende na tua prática. Eu só desenvolvi a minha prática quando eu tive em sala de aula. Eu tive em sala de aula, o time, cada um é cada um. Ah, minha turma é tal. Você até generaliza, né? Ah, essa turma é assim. Mas não é verdade, porque cada um aprende de uma maneira, interage de uma maneira, né? Cada um e cada uma. Então, eu sempre falo, o que a gente vai aprender aqui vai te ajudar a construir a tua pegada. Isso aqui, as aulas, as teorias, os conteúdos, os colegas, os meus outros colegas professores vão te abrir caminhos. E aí tu vai pegar todos esses conhecimentos desses caminhos e construir o teu. Né? Então, ninguém ensina a dar aula. Tem técnica, tem didática, né? Tem propostas, mas a tua pegada, o teu fazer docente é só seu. Você que vai pegar, o João Vitor vai ter, o professor João Vitor vai ter a pegada dele, ele tem o jeitão de dar aula. Então, eu tenho o jeitão de dar aula, como o professor Augusto, ele tem o jeitão dele, ele já pegou o hino, já pegou um outro recurso, e eu fiz de uma outra maneira, e ele adaptou, e deu certo igual. Então, nenhum professor é melhor do que o outro, eles trabalham de uma forma diferente. Porque, às vezes, aquele aluno aprendeu muito bem com aquele que tu achou que não era tão bom. Mas para ele era bom. Porque cada um tem um método de aprender e um método de ensinar. Então, um complementa o outro. Né? Então, isso que é o mais importante. Então, a disciplina, ela vai te dar caminhos para você construir o seu.
Isso que é o grande barato da gente estar na academia, né? Valeu, João. Zé, contigo. Liga o som, meu amor. Bom dia a todos aí, meu nome é José Carlos. Ah, esqueci de perguntar, de onde que vocês estão falando? Eu moro aqui próximo ao Morro do Cambirela, aqui na Palhoça, aqui na Praia de Fora. E eu já tinha parado de estudar fazia um bom tempo. Nossa, São Paulo. Eu trabalho com construção civil, assim, e tá legal, assim, tá bem legal. Só que eu senti a necessidade de dar um exemplo pro meu filho, assim, sabe? Ele estava numa fase, assim, terminando o 2º grau e tal. E daí, É outro que tá 2016... com filtro. É outro que tá com filtro da Walt Disney, com essa cara de menino aí. E daí, quando chegou 2016, eu fiz o Enem de novo, tal, aí voltei, e daí tô levando assim, e daí levei ele lá era o nosso laboratório, era o centro acadêmico ali de geografia, tal, daí ele tava com 16 anos, assim, tal, 15, 16 anos, cara cheio de espinha, assim, ó, aqui, tal, ó, lá, se tu vier para cá, tu vai ser assim, aí levei no RU, levei na biblioteca, tal, daí um amigo dele passou, também, antes dele, é um pouco mais velho, um ano mais velho, daí ele começou a dar um gás para estudar e tal, não sei o quê, aí na hora da prova ficou nervoso e tal, não, relaxa, cara, se não der um ano, vai no outro, tal, mas o caminho é esse, o foco é esse, tal. E daí ele, conseguiu passar de primeira, assim, com 17 anos, e daí a gente se via no rua, ele ia comigo de moto para ir para aula, tal. Aí agora, hoje, ele já está estagiando, está na 7ª fase, já está estagiando, tal. E daí eu tive uma participação também fazendo PIBID, né? Ali no Colégio Américo Vespúcio. Ele está fazendo o quê? Engenharia Civil. E daí eu fiz uma participação ali de 1 ano e meio no Américo Vespúcio, assim, era um colégio público, e eu sentia eu me identifiquei, assim, sabe? Eu sentia muitas necessidades que eu tinha de um contato, de uma referência, de um encaminhamento assim positivo, às vezes até um conselho, uma conversa assim, sabe? Que eu sentia que eu poderia ser produtivo nesse lado assim. E aí eu acho eu quero trabalhar em escola pública, tem umas escolas aqui perto assim, que eu já até foquei assim, é ali que eu quero, tal, mas estamos batalhando assim, que é perto daqui e tal, e eu tô daqui, eu tô ouvindo a minha obra lá, que tem um pessoal trabalhando para mim ali. Que legal. Sim, a vida não para. Tu trabalhou com a Clarinha no colégio ali em São José, Isso, não foi? no Américo Vespúcio, Ela é um colégio bem legal, assim, tem um colégio de pessoas carentes, assim, tal, oriundas de baixa classe, como eu era também, tal. Problemas em casa, como eu tive, assim, então alguns conselhos eu dei, assim, foi bem legal, assim, porque depois eles já me olhavam assim, o Zé, tal, cadê o Zé? O Zé tá aí, tal. Só um pequeno conselho que eu dei, assim, tal. Tinha um grupinho de meninas que estavam, assim, saindo com o pessoalzinho, tal. E daí chegou uma certa hora que a gente estava numa mesma sala, assim, com a porta aberta, tal, e elas estavam ali, eu estava ajudando elas a fazer umas curvas de níveis, assim, tal, umas maquetezinhas pequenas. E daí eu falei para elas só assim, eu falei, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, um conselho só. Foca no estudo, tal, não pensa em, namoro, tal, é legal, mas foca no estudo, sempre usando preservativo, essas coisas assim, se comprometendo, mas foca no estudo, nunca tenta arrumar um marido rico vou me bancar, que eu vou ficar bem, não, depende de você, não depende de homem nenhum, vai atrás, tal, batalha, porque eu fui criado, meu pai, eles eram casados, mas meu pai ficou preso um tempo, então a minha mãe é que sustentou, levou toda a família nas costas, assim, então eu senti a necessidade da mulher ter esse lado dela, sempre profissional à frente, que isso aí dá a ela mais garantia, mais firmeza, né, até no relacionamento em si. Tudo aquilo ali, quando eles me encontravam na rua, Zé, então aquilo ali despertou para eles alguma coisa, um conselho que às vezes uma pessoa não tinha dado. E assim, aqui tem muita degradação ambiental, assim, que eu percebo ali na Guarda do Embaú, eu estou sempre ali, e tem um colégiozinho legal ali que dá para fazer umas aulas com eles de surf, dá para fazer umas caminhadas, umas trilhas assim ecológicas, que a gente tem que plantar isso aí, essa preservação do meio ambiente sempre na cabeça deles, constante, assim. E eu acho que é isso aí. Zé. Parabéns, Zé. Olha só o fato de você ter levado o teu filho, ter encantado o outro colega, né? Essa independência de conhecimento. Conhecimento é para todos. Conhecimento é para todos.
cada um tem o seu conhecimento como agrega, né? Essa orientação que você deu para a gurizada, você conseguiu conversar com a gurizada. Então, o desafio nosso é o mais simples, não é o complexo, é o simples que alcança, é o bate-papo que alcança, é o carinho, é o amor que alcança, não é agressão, não é autoritarismo, é diferente de autoridade. A autoridade está no conhecimento, está na liderança. Líder é aquele que leva, que ergue. Então, essa percepção, essa boa vontade de se trazer, por isso que eu tenho um projeto chamado Vem Conhecer o Labitat. A gente recebeu uns alunos ali do Morro da Caixa, que muitos nunca tinham descido, nunca tinham saído da sua comunidade. E foram para a universidade, que para eles a universidade não era espaço para eles. Era espaço para outras pessoas, mas não eram para eles. Uma coisa mais horrível de sentimento. E aí eles fizeram o Globinho Pirulito com a gente, que a gente conversava com crianças que tinham histórias bem tristes, assim, mas que a gente levantava. Falei assim, ó, estamos esperando vocês aqui. Vocês têm mesmo, ficavam encantados, empolgados. Isso porque eram alunos que foram alunos nossos, professores deles, que levaram para a universidade, como o Zé fez. Então, levar para a universidade, mostrar que todos têm potencial, e ali a casa deles também, muda uma sociedade. Educação muda uma sociedade, né? E é isso aí, Zé. Parabéns por sempre ser assim, querido. Parabéns. Tamo junto, valeu. Alice. Oi. Tá falando da onde, Alice? De Florianópolis mesmo. Eu moro aqui. Tá. Sibeli, você tá falando da onde? Aqui do norte da ilha também. Augusto. Na Palhoça, na Barra. Maria, Luísa. Saco dos Limões. Matheus Eubatuba, né? Que ele botou, é isso? Matheus? Oi. Ubatuba, São Paulo, Litoral Norte. Olha só, tá longe. Marília? Praia da Armação. Eu tô procurando calor. Agora, Pantanal foi longe. Pantanal foi mais. Marília tá aqui do meu ladinho. Nivaldo? Tá aonde, Nivaldo? Do lado da UFSC. Cecília? Pantano do Sul. Ah! Minha vizinha! Na real mesmo, eu sou da Costa de Cima, mas é... Ah, show mais perto ainda de mim. João Vitor. Aqui na Trindade, professora. Tá. O Zé já falou, Alice. Da onde mesmo, Alice? Aqui da Trindade também. Então vamos lá. Eu entrei na leva junto com o João, com a Geo, com o Matheus, todo mundo aí do 19.1. Eu entrei pensando em fazer os dois também, bacharelado de licenciatura. No começo eu estava mais para bacharelado, eu ainda estou assim, tenho mais... Estou encaminhando um pouquinho talvez mais para o bacharelado, mas no começo eu achei que eu ia fazer só bacharelado e talvez fazer licenciatura, mas daí eu vi que é realmente muito importante fazer a licenciatura junto e agrega muito, assim, não só para profissionalmente, mas para conhecimento, mesmo que eu não vá atuar assim futuramente, mas conhecimento eu achei muito bom, muito importante. Então, eu nunca tive experiência de ensinar, acho que o máximo foi, eu fui monitora da cartografia 1, então... Ai, que ótimo! Ótimo, muito bom. Foi o máximo, assim, de experiência que eu tive, mas em sala de aula e com escola eu nunca tive, assim. Mas estou bem empolgada para a matéria, estou fazendo psicologia educacional também junto. Então, estou bem empolgada para essas matérias de licenciatura também. Show de bola. Rosa. Rosa é o sistema ou você... Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela. Ah, tá. Eu acho que Rosa é o usuário da minha filha, que ela tem as aulinhas dela aqui nesse aparelho. Tá logado o e-mail dela. Olha só, esse povo toma formal no café. Tudo criança aqui. Eu entrei na faculdade de Geografia, olha, faz 10 anos, 11 anos atrás.
E aí eu fui fazendo devagar, assim, e não era exatamente assim, não sabia muito bem o que eu queria. Daí eu acabei jubilando, parei de estudar e tal. Fui mãe, aí empreendi, fiz coisas e tal. Mas agora, tipo, de uns tempos pra cá, com a pandemia, é difícil ser assim, nano empreendedora nesse mundo pandêmico e capitalista. Então, eu resolvi voltar a estudar para fazer a via né, de ter um trabalho assim, uma carreira, uma coisa profissional assim mais estável, através dessa via acadêmica assim que eu gosto de estudar, sou uma pessoa bem comunicativa e nesses 10 anos, desde quando eu comecei a minha caminhada assim de estudo superior até agora, eu vivi muitas coisas e me sinto mais pronta para fechar esse curso que eu comecei, Geografia, através da via da licenciatura, e depois começar uma nova graduação ou já puxar um mestrado, não sei exatamente o que eu vou fazer, mas eu vim terminar, sabe? Então, faltam poucas matérias. Eu tô aqui com vocês. Eu já conheço a Rosemi bem das antigas, assim, eu morava nos Açores também. Até hoje estou aqui na casa do meu pai, na Costa de Dentro. Mas eu estou me mudando para Trindade. E... Enfim. Bom, é isso. Eu acho que vai ser bem legal. Eu tenho bastante interesse, assim, com qualquer tipo de coisa que se crie com as mãos. Eu trabalho bastante com as mãos. Já fiz massagem, cerâmica, artesanatos, coisas assim. Comida, eu trabalho com comida também. Então, acho que vai ser bem legal criar essas ferramentas e vivenciar essas novas perspectivas, assim, de como se perceber e explicar as coisas, né? Eu tenho uma criança de 6 anos também, então acho que ela vai gostar também de ser a minha cobaia nas nossas tentativas. Então, é isso. Nossa, Rafa! Bom estar com vocês. Gente, como Zé passou! Como passou rápido, menina! Ah, o tempo voa, né? Meu Deus do céu! Eu não estava amarrando lé com cré aqui. Eu falei assim, eu tenho uma carinha conhecida aqui, mas não, era minha vizinha aqui da rua. Né? Coisa linda, coisa... Nossa, 6 anos a menina. 6 anos minha filha tem, Nossa, só a carinha continua a mesma dessa criança. Ah, não, aí, é só por causa do celular. Ó. A gente sente a idade chegando. Né? Querida. Muito bom, coisa boa. Volta mesmo. Vamos terminar. Sim, então aí, vamos juntos. Giovana. Oi, professora. Oi. Eu sou do Paraná, mas eu tô na Serrinha, eu moro na Serrinha aqui em Floripa. Certinho. Eu gostei muito do depoimento do José, na verdade, eu fiquei um pouco emocionada, porque minha mãe é a mesma coisa que ele. Minha mãe, ela tentava entrar em tudo que é curso, em tudo que é... Ela tentava acompanhar a minha educação o máximo possível, assim. Ela até entrou para trabalhar como cozinheira na escola que eu estava, para conseguir estar ali, e isso me ajudou muito até para escolher o curso também, porque a gente sempre pensa, né? A gente que é pobre, a gente que não teve tanta oportunidade assim na vida, a gente pensa em ter um curso para ascensão econômica, né? E aí ela falava, não, vai estudar o que você quer, porque é para ti, é um investimento para você, e aí hoje eu dou aula num cursinho pré-vestibular, lá na Cidade de Deus, né? E é o princípio que a gente tem também, né? De não querer entrar na faculdade, de não querer estar nesses lugares para uma ascensão, mas pensar também que que a educação é para a nossa vida, né? E que esses conhecimentos que estão tão estruturados, tão classificados, tão colocados em caixinha, lá na universidade, tão longe da gente, na verdade foi construído por nós, né? Foi muito construído pela minha mãe, que era cozinheira lá na universidade que eu estudava, foi muito construído pela galera que construiu realmente os muros ali, que mantém a base para que a gente também consiga continuar fazendo ciência, assim. E aí eu acho que
Hoje eu consigo me ver muito na educação, muito como professor, assim, também, né, de entender que esse conhecimento também é nosso, assim, e que ele é é uma coisa muito política, né, uma coisa muito de entender o nosso espaço no mundo, assim. E aí eu acho que nesse ponto a cartografia, ela tem um papel... Eu também faço parte do PIBID, lá no Américo, já tô um pouco ciente da galera lá também, da realidade, é muito importante, inclusive quem puder, faça PIBID, entra porque ajuda muito, para ser curiosa. Também faço parte de um projeto de educação ambiental no Colégio Getúlio Vargas, com a galera da biologia, e aí eu acho que a cartografia, isso que eu ia dizer, é difícil daqui, começou um barulho de construção, mas eu ia dizer um pouco da cartografia social, né, eu acho que essa proposta que a senhora colocou agora, nesse desenho do mapa mental, ela vai muito de encontro a isso, né, e aí eu acho que é muito interessante abordar principalmente para populações e pessoas que são geralmente invisibilizadas e marginalizadas nas políticas sociais, nas políticas públicas, porque é uma forma delas se reconhecerem no espaço e de conseguir construir a sua própria imagem também, né? Não a partir do que muitas vezes é colocado em cima delas, né? A gente tem muito disso na academia, né? De pegar conceitos e querer encaixar ali na realidade, aí eu acho que quando a gente faz a pessoa fazer o desenho, entender o espaço que ela vive, isso muda muito a concepção que a gente tem, né, com esse conhecimento. Mas é isso. É isso mesmo, Giovana. É isso mesmo, Giovana. A gente sempre, como eu dou aula na licenciatura indígena também, né, trabalho com a cartografia, então é fundamental essa espacialização, que elas não são, elas são totalmente invisibilizadas, ou seja, com os mapas mentem, né, eles dizem coisas que não existem, ou então que existem que não está ali. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa cartografia que nos passam, que nos vendem, que é uma cartografia de alguém, por interesse político de alguém. Então, quando a gente quebra esses paradigmas, né, a gente avança, a gente evolui. Então, está na educação essa evolução, está na educação essa mudança de comportamento de uma sociedade que tem que evoluir muito, principalmente na relação da diversidade. Tanto de respeitar essa diversidade que a natureza tem, quanto a diversidade humana. Então, a gente é diverso, a gente é diferente, e são os diferentes que a gente constrói uma vida melhor, né? Nessas diferenças que a gente busca o melhor para todo mundo. E justamente essa atividade é para mostrar que quem faz a vida são as pessoas, e elas existem, né? E a gente tem esses sentimentos que também podem ser materializados. E essa cartografia é uma cartografia onde eu posso me enxergar nela. E geralmente a cartografia que está no livro didático, que está na sala de aula, que está na parede, uma cartografia que eu não me enxergo. Não está o meu bairro, não está, pela escala também não permite, porque acabo trabalhando com representações de escalas muito pequenas que eu não me enxergo ali. Não enxergo a minha vila, não enxergo o meu bairro, não enxergo a minha comunidade, por que ela não está lá? Mesmo tendo um mapa de uma escala que deveria estar lá. Então, é isso que a gente tem que questionar, né? Isso é muito importante para poder reconhecer o espaço e valorizar o espaço e saber que eu faço parte e eu posso melhorar esse espaço, né? Perfeito. Arthur? Oi, pessoal, bom dia. Eu vou ligar minha câmera aqui. Não sei se estão me vendo. Agora sim! Aê. Eu falo aqui de Porto Belo, pé de Bombinhas. Eu sou do Rio Grande do Norte. Eu entrei na 19.1 junto com o pessoal aí que falou. Eu também faço parte do PIBID com a Giovana, ali no Américo. A gente, infelizmente, não pôde participar tanto quanto a gente queria, né, Gil? Porque a gente, quando o processo de pandemia, daí a gente só tá no EAD. Daí, eu também faço estágio no Colégio de Aplicação, na acessibilidade, que nem o Nivaldo. Daí, eu tenho todas essas experiências, daí eu acho bem interessante, assim, que, cara, a negócio que a gente vai aprendendo, assim, tipo, eu agora tô acompanhando um menino autista, daí, tipo, a gente vê o quanto que a maioria dos professores não tem cuidado
com a questão das crianças, assim, que são autistas, que têm algumas necessidades, assim. Daí, tipo, eu acompanho de perto, aí eu faço umas atividades com ele, daí eu já tenho uma ideia, assim, de atividade também, às vezes eu fico pensando. Mas é bem legal, assim, tipo, eu vim para geografia com o intuito de fazer a licenciatura e o bacharel. Eu achei que eu ia seguir no bacharel, só que passando um tempinho, eu decidi que eu quero ir para a licenciatura mesmo. Daí, tanto que eu fiz a matéria de teoria da educação e eu adiantei sem querer, meio que sem querer, assim, a metodologia da educação, da geografia, daí, que era para ser a última, mas eu adiantei. E, tipo, ali eu vi que, tipo, uma realidade mesmo, porque, tipo, na matéria eu vi o que é realmente ser professor, o que é os males que a gente tem que enfrentar, porque, tipo, a gente sabe que a gente vai ter dificuldades, mas só que a gente não sabe exatamente quais até ser colocar na nossa frente, assim, quando a gente vai ver o que vai ser. E, tipo, não desanimei, eu quero seguir mesmo, eu sei que vai ser difícil algumas partes, mas é isso. Eu vou gostar, eu creio que eu tô gostando e eu vou continuar gostando, assim, bastante. Que ótimo, Arthur. Mais um para ajudar a gente quando a gente falar da cartografia tátil, né? Dessa preocupação da formação docente. É bem isso que tu falasse. É que eles não tiveram uma formação para entender a deficiência e como é que esses estudantes aprendem. E quando a gente fala do autista, né? TAI, né? É transtorno do espectro autista. Ou seja, esse estudante está nesse universo do espectro em alguma situação, ou seja, todos os autistas aprendem diferente. Eles têm percepções diferentes, né? Por isso que é espectro. Isso a gente não aprendeu, a não ser aquele que faz a licenciatura da educação especial. E agora não, agora a gente tem que trazer para todas as licenciaturas como tem Libras. Não podemos deixar, negligenciar essa realidade, até em função de dados, que em função isso são teorias, né? Em função da nossa alimentação, do nosso modo de vida, está aumentando o número de crianças autistas. Ou seja, você vai receber na sala de aula pelo menos uma estudante com a síndrome, né? Com o transtorno, aliás. E além de outras, né? Que estão por aí. E que são obrigados, professores e professoras, a aceitar esses estudantes na sala de aula. É obrigado por lei. A gente vai ver até isso, a questão da legislação. Faltou mais alguém aqui, porque mudou meu quadrinho, eu perdi aqui a minha orientação. Faltou mais alguém falar, gente? Todo mundo se apresentou? Ninguém se manifestou aqui, porque foi todo mundo, né? Então, vou dar um intervalinho de uns 10 minutos para uma água, para o xixi, e a gente já vem, tá? 10 minutinhos só. Então, 11h10, 11h20, 11h30. 11h30 a gente volta, tá? Beijo. Até daqui a pouco.
Oi, gente. Eu pensei uma coisa, falei outra, era só 10 minutos. Quando eu vi, eu falei 11h30, dá 20 minutos de intervalo, é muita coisa. Acabei me confundindo, tá? Mas eu geralmente deixo mais uns 10, 15 no máximo, né? Para a gente não perder muito tempo. Então, eu vou, em função dessa apresentação, dessas expectativas, né, que a gente sempre tem quando começa uma disciplina, por isso que eu já mandei com antecedência o programa e mandei a dinâmica da disciplina hoje, né? Então, conforme eu tinha colocado para vocês, a disciplina ela vai começar sempre às 10 horas, né? Eu mando o link da reunião ou antes, ou 5 minutinhos antes. A monitora é a Maria Luísa, né? Depois a gente atualiza ali os dados. Ela já vai estar atualizando quem não entrou na sala. Eu criei um grupo no WhatsApp, que também é um canal de comunicação. Então, mandem o telefone, o contato para a gente registrar. Então, a gente dá início hoje e finaliza 1º de outubro. Então, geralmente, o último dia, geralmente é um seminário, um bate-papo, uma apresentação, uma avaliação da disciplina. Então, a gente tem justamente essa preocupação, né, de capacitar vocês, teórico e metodologicamente, para atuar com essa disciplina, né, permitindo vocês terem habilidades no sentido de que você consiga aplicar esses conteúdos, que a gente chama de competências, na sua prática docente, que possa ajudar bastante quando você for trabalhar com a cartografia, né, com a representação espacial. E dentro do nosso conteúdo programático, a gente tem 5 subconteúdos, né? Que é o primeiro que a gente fala da educação geográfica. Quem nunca trabalhou com a educação geográfica, é esse momento agora inicial que a gente traz para a disciplina. A gente fala da própria do próprio conhecimento dessa interação, né? Nós, docentes, estudantes e a própria neuroeducação é super importante, como eu já estava falando para você, desenhando esses conhecimentos. A questão de quem rege esse conteúdo, que é a legislação, né? Que rege a educação, e o currículo. São os 2 caminhos que vai reger a tua prática. Então, a gente não dá o que a gente está fazendo na nossa cabeça, senão não tem uma regulamentação, não tem uma padronização de conteúdos para que todos os alunos tenham acesso a ela. Então, a gente tem que seguir um currículo, e esse currículo, em função da legislação, ele também não é sozinho, ele está em função de uma legislação. No caso, hoje, quem dá as regras é a Base Nacional Curricular Comum, que a gente vai falar sobre ela, como é que a geografia navega nessa base curricular, e a cartografia, como é que ela está inserida. E é daí que a gente aplica em sala de aula. E a gente resgata essa cartografia acadêmica que vocês tiveram, como é que eu trabalho ela na cartografia escolar. Esse é o primeiro item, né, quando chamo de educação geográfica, acadêmica e escolar. O segundo item do nosso conteúdo programático são os pressupostos dessa cartografia escolar, principalmente em função das crianças, que é trabalhada com as pedagogas, que vai chegar para você no 6º ano. Às vezes, a gente atua no 5º ano em auxílio, em apoio, né? Mas a gente geralmente pega essa molecada no 6º ano. Mas eu não posso deixar de passar como é que a criança percebe o espaço desde o ventre da mãe, né? Como é que ela está ali no ventre, já percebendo um espaço. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas relações com o espaço, como é que é o pensamento espacial e o raciocínio geográfico. Um terceiro item que também a gente achou importante trabalhar é a questão do livro didático, é aquele livro que você tem em sala de aula, que é o primeiro conteúdo que o aluno tem, é quando o pai compra, quando ganha o livro, quando recebe o livro, é o primeiro conteúdo que ele recebe o livro. Que ele começa a navegar, não é assim que foi com a gente? Quando chegava o nosso material escolar, né? A gente ia navegar nos livros, ficava encantado com as cores, com as imagens. Então, primeiro o livro didático. Então, como é que é isso, né? Vamos falar um pouco do PNLD, do Plano Nacional do Livro Didático. Como é que você escolhe esse livro didático? Vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Eu coordenei um PLD nacional em 2015, participei como avaliadora em 2017. Falar um pouquinho dessa minha trajetória também com o currículo catarinense,
ajudei na atualização do currículo em 2014 do Estado, na Base Nacional do Fundamental e agora do último médio, né? Então, tive a oportunidade de participar como avaliadora e consultora e professora desses documentos oficiais do Estado e do Brasil. Aí, no item 4, a gente vai falar dessa cartografia tátil, né? Essa cartografia para quem não enxerga, que é muito interessante, né? Então, geralmente eu trago alguns colegas, principalmente do Instituto Benjamin Constant, para falar para a gente sobre essa cartografia. Então, eu tenho grandes colegas lá, inclusive o diretor, o João, ele é baixa visão, ele está à frente do Instituto Benjamin Constant. Então, a gente tem essas... E o professor Humberto também é participante do Laboratório de Cartografia Tátil Escolar, o Labitat. Então, a gente vai trazer esses colegas para falar um pouquinho da cartografia tátil. E o quinto recursos didáticos, que ele não está, ele está numa hierarquia, mas ele já funciona desde o início. Tanto é que os mapas mentais a gente já trabalha. Então, esse conteúdo, ele navega em todos os outros, tá? Então, a gente vai trabalhar de uma forma contínua, de uma forma conjunta. Eu nunca eu vou deixar de falar do primeiro assunto lá só porque eu estou no quinto, tá? Não é assim de uma forma seca. É só para organizar a ideia, mas a gente trabalha de uma forma conjunta com os recursos. Gente, está muito frio. Eu até estou meio resfriada aqui. Eu já tomei a primeira dose, vou tomar a segunda dose. Não estou com Covid, mas eu estou... Mas essa friagem é danada. A gente pega o vento sul de frente aqui. Eu moro em casa, né? Estou sempre ali com a bicharada. Mas, enfim. E aí, como eu falei para vocês, né? A gente tem vários links, vários sites, no meu canal lá, botar o meu nome, tá aqui no programa. Tem várias lives que vão complementar as nossas aulas síncronas, com profissionais do Brasil inteiro e do mundo. Então, até a gente tem que voltar a fazer as lives tátil de novo, porque dá muito trabalho, mas é muito legal, porque é muita riqueza de informação. Essa participação com os colegas, ela é muito rica. E na metodologia de trabalho, eu já coloquei para vocês, né, que a gente tem sempre essa participação, essa interação, e eu preciso muito que vocês façam as atividades, as leituras, as práticas, porque é através delas que você vai ter dificuldade e vai poder interagir, ou não, ou vai trazer uma outra percepção daquilo que você desenvolveu. E a avaliação é aqui conosco, presencialmente, na aula síncrona, fazendo as atividades, a Maria Luísa cobrando as atividades, lembrando vocês, podendo sempre tirar dúvida conosco. Tem que fazer as atividades, tem que praticar, tem que interagir, porque é através dela que a gente quantifica uma nota que vai para o sistema. Mas não é isso que mede aprendizado. Vocês sabem disso, né? Eu não gosto de trabalhar com prova, nunca, já trabalhei no início da minha carreira, depois eu vi que não é isso que faz a pessoa aprender, e sim aqui a interação, o bate-papo, a prática, mas eu tenho que fazer avaliação. A avaliação é em cima disso, da sua participação, da sua interação, da entrega dos textos. Então, a gente vai trabalhar com leitura, resenhas, discussões, debates. Então, é isso que vai proporcionar a nota no final. A presença também é uma forma de quantificar, né? Eu não vou ficar aqui preocupada se botou o avatar, se saiu, foi dormir. Quem tem que fazer o teu conhecimento é você. Conhecimento é uma coisa que eu não passo, eu passo informação. Conhecimento é o que está em mim. Cada um tem o seu conhecimento. Eu passo informação. Essa informação vai gerar conhecimento. Por quê? O conhecimento ele é agregado a outras informações construindo o seu. Por mais que vocês tenham a mesma aula, vocês estão gerando o seu conhecimento. O Augusto, a Maria está tendo a mesma informação, mas cada um vai construir o conhecimento de forma diferente. Se eu pedir para eles escreverem o que eles aprenderam hoje, vai sair totalmente diferente o que eles escreveram. É que nem prova. Vocês vão perguntar, cada um vai colocar aquilo que entendeu. Nunca é igual. Tem semelhanças. Então, conhecimento é inerente a cada um. Então, eu não passo conhecimento para ninguém, eu passo informação, tá? Então, geração de conhecimento é aquilo que depende de você. Então, eu não vou ficar aqui preocupada se soltar o avatar,
quando acabou a aula, o avatar ainda está ali, a pessoa nem sabe que acabou a aula, porque são todos adultos, todos estão aqui porque querem estar. Se não quisesse, ia fazer outra coisa para ser feliz. Então, façam para serem felizes. Não faça nada aquilo que te deixe infeliz. Se a disciplina estiver te deixando infeliz, tranca, porque você pode trancar a qualquer momento, sem prejuízo ao seu histórico, e vai fazer aquilo que te faça feliz, tá? Porque a infelicidade adoece. O mau humor adoece. O fato de estar triste adoece. Então, gente, vamos ser felizes, vamos procurar sempre atender essas expectativas que vocês colocaram aqui. Eu vou compartilhar um cronograma, que geralmente eu tenho esse cronograma, que eu não divulguei para vocês, porque ele é muito flexível, né? Vou compartilhar aqui esse cronograma. Vou apresentar aqui para vocês. Como eu falei para vocês, né? Vocês já receberam o programa. Aqui eu tenho a bibliografia básica, que não podemos deixar de comentar, que são referências que nos dão o caminho dessa disciplina, né? Então, a gente tem aqui um livro, que é a Cartografia Escolar, que eu vou disponibilizando partes, né, para vocês em PDF, a Base Nacional Comum Curricular, a professora Lana Cavalcante, que é uma referência que eu uso muito para a cartografia, para a geografia escolar. Eu tenho um artigo e outros artigos que ajudam muito a entender um pouco dessa questão dos recursos, e um livro da professora Ruth, que a gente trabalha a questão da inclusão da cartografia tátil, né? Mas não é só elas, né? Nessa bibliografia complementar, a gente traz várias referências que ajudam muito nessa construção dessa disciplina, tá ok? E dentro do nosso cronograma, a gente vamos ter 16 encontros. No primeiro dia, né, eu queria já trabalhar esse conteúdo da educação geográfica apresentando slides, no que eu mandei para vocês hoje, eu não vou conseguir, mas eu já gostaria que vocês já começassem a fazer o mapa mental de vocês, lembrando, sem usar o Google Earth, por favor. Não menosprezando a ferramenta, mas é que a prática ela é feita à mão, tá? Podem usar o capricho que vocês quiserem. Se quiser fazer com outros recursos, com colagem, pode fazer, mas sem usar os arquivos de geotecnologia de apostamento. Nesse momento, não, tá? Tem que ser desenhado à mão. Colagem, pintura, faço da melhor maneira possível. Ah, qual o tamanho? Pode ser no máximo A3, tá? Mas de preferência no A4. Então, hoje eu gostaria de começar a trabalhar, mas eu já mandei o texto da Lana para vocês. Gostaria que você já fizesse essa leitura para a aula que vem. Assistam como aula síncrona, porque como a nossa aula são 4 aulas, 2 síncronas e 2 assíncronas, tá aqui as dois videoaulas da professora Lana para vocês assistirem, para complementar o que eu vou falar na aula que vem para vocês, tá? Então, esse conteúdo vem para cá também, para o dia 25, junto com o mapa mental. Então, nessa atividade do mapa mental, eu vou receber esses mapas, essa semana vocês já vão construindo, vocês vão encaminhar ali no grupo, né? Vocês já podem encaminhar ali no grupo, façam uma foto e mandam para lá, porque aí a gente já tem um controle desses materiais entregues, tá? Em julho, a gente já entra na questão da neurociência e geoespaço, já começa a questão do pensamento espacial. A gente, no dia 9, também trabalha um pouco em cima dessa questão do próprio conteúdo de geografia, o pensamento espacial, e aí, em seguida, a gente entra na cartografia voltada para as crianças. E aí, eu já peço para vocês, vocês que têm criança em casa, ou que não tenha,
que tenha um parente, tenha criança, para essa criança de acima de 4, 5 anos até 8 anos, mais ou menos, vamos pegar essa janela aí, tá? De 5 a 8 anos, para eles fazerem uma paisagem bonita e uma paisagem feia. Ah, eu não sei o que é paisagem. Você vai dando pistas. Ah, quando a gente sai para passear, que você olha para a natureza, você é uma criança que enxerga, né? Depois eu falo da criança que não enxerga. O que você considera uma paisagem bonita? E o que é uma paisagem feia? Deixa eles desenharem isso, né? Se é uma criança deficiente visual, como que você percebe a paisagem bonita? Qual é o som, qual é o cheiro de uma paisagem bonita e qual é o cheiro, o som de uma paisagem feia, tá bom? Então, isso vai ser importante para... E a criança vai te descrever. Aí tu anota essa descrição. Da criança que enxerga, ela vai desenhar essa paisagem bonita e feia, tá bom? Qual idade mesmo, professora? De 4 a 8, no máximo 10 anos. A gente pode abrir essa janela aí, tá? Que eu acho que vai ser bem interessante essa percepção. Ah, mas eu tenho um filho que tem 11, 12. Pode também, tá? Não é uma coisa tão determinista assim, tá ok? Assim que a gente termina e fala dessa cartografia escolar para crianças, nessa relação topológica, como é que a criança representa esse espaço, a gente já entra no conhecimento, né, da própria cartografia escolar, dessas práticas dos conteúdos, onde a gente fala dessa astronomia, a gente fala de uma astronomia indígena também, que é muito interessante, é bastante rica, né? Aí a gente entra na métrica do espaço-tempo, já com a construção do globinho pirulito, a gente fala do globo de coordenadas, que a gente trago todos os recursos aqui, lógico que eu falei para vocês, vou mandar aqui a lista de material dos recursos que a gente vai construir ao longo da disciplina. Depois a gente também vai fazer um recurso sobre fuso horário, tem uma atividade que a gente faz sobre fuso horário com vocês, a gente tem uma lista de tópicos de fuso horário, vocês vão escolher aquilo para vocês apresentarem, que é bem bacana. Depois a gente fala sobre projeção, sobre o planisfério, como é que a gente constrói esses recursos do globalão, que é bem bacana, tá? Em setembro, a gente fala um pouco da prática com os atlas, a gente entra sobre maquetes também, tanto maquetes, aquelas espontâneas, quanto a topográfica, que a gente usa das escalas, né, da escala vertical, escala horizontal, o exagero, a gente fala um pouco sobre isso. A gente faz a Ilha de Lost, que é uma maquetinha que é para falar de relevo, onde a gente trabalha a leitura de relevo também, tá? Para poder... Esses recursos ajudam muito na parte da geografia física, não que a geografia humana não esteja nesses conteúdos, né? E a gente também depois vai ter uma prática, que eu vou convidar o João Daniel, ele sempre trabalha com a gente, a parte das geotecnologias, né? Usando... eu sempre falo de um SIG analógico e um SIG digital usando o Google Earth, tá? Então, a gente tem 2 dias destinados para essa prática. E esse último dia de outubro eu deixo para a gente fazer uma apresentação final, né? Geralmente eu trabalho com uma escolha de artigos, vocês vão escolher um e apresentar para a gente essa percepção que vocês tiveram desses artigos. Tá bom, gente? Então, a gente tem aqui uma prática a cada aula, uma prática, uma troca de ideias, de saberes, para a gente não ficar falando e não fazendo, né? Ou seja, toda a minha prática, toda a minha pretensão ficar só na teoria. Não, a gente tem que botar realmente a mão na massa. Eu deixo aqui para tirar dúvida. Alguém teve dúvida? Compreendeu? Se não... Tudo bem? Então, eu vou apresentar aqui pelo menos o início do nosso bate-papo. Estão me ouvindo bem, gente? Sim, professor. Ok. Eu vou trazer aqui já parte da aula de hoje. Vocês abriram o arquivo, tiveram a curiosidade, pelo menos? Abriram o arquivo, esse aqui? Ok. Então, vamos lá para um.
Ok. Então, para a gente falar de cartografia escolar, eu tenho que falar de geografia, que é da sala de aula, aquela geografia que acontece no fundamental e no médio, que é a educação básica. Agora começou. Começou a palhaçada. Tem um monte de banco ligando para cá agora. Enfim. Aí, para mim, gente, ostentação é você falar do autor, tirar foto com ele, né? Então, então eu sou realmente... Ostentar é tirar foto com o seu autor, com a sua referência bibliográfica. Então, aqui eu estou com o professor Antônio Nova, sou fã dos trabalhos, dos artigos dele, né? Ele é um professor, ele é embaixador de Portugal na Unesco, olha, isso aqui é uma coisa muito séria, pela importância desse professor no mundo da educação. Então, leio muito os artigos, bota lá artigos do professor Antônio Nova, que é bastante interessante. E, em função da leitura desses trabalhos, ele diz o seguinte, que a efetivação do aprendizado, daquilo que tu ensina, depende de 3 coisas principais. O domínio do conteúdo científico a ser ensinado, ou seja, essa geografia acadêmica que você aprendeu, a geografia teórica e metodológica, aquilo que você está aprendendo aqui na academia, tá? O segundo é as teorias de metodologia de aprendizagem, ou seja, como é que teu aluno aprende. E o público específico. Então, todo esse conteúdo que você vai trabalhar com ele em sala de aula depende de como você vai praticar a sua didática, a neuroeducação, que nos ajuda aqui. E o terceiro do tripé é como que esse conteúdo se aplica no cotidiano desse estudante. Ou seja, como é que você avalia isso? Qual é o teu processo de avaliação? Não é aquela avaliação de prova, que é apenas por nota, ou seja, avaliação notativa. É aquela avaliação processual, como nós vamos fazer aqui. Como é que você está interagindo comigo aqui? Qual o teu interesse? Quais são as suas dúvidas? Como é que você vê isso para o teu cotidiano? Então, ele, o professor Nova, em função dos seus artigos, me ajudam muito a entender esse tripé e a melhorar o meu fazer pedagógico, tá? E aí a gente está falando de uma geografia que ela tem uma preocupação de entender como é que é a relação da sociedade com a natureza. E quais são esses fundamentos dessa geografia, né? Eu tenho que entender daquelas categorias de análise que são apresentadas para a gente. Mas como é que essas categorias de análise acontecem na sala de aula? O professor Augusto, que está aqui com a gente, trabalhou essas categorias de análise como paisagem, território, região, lugar, como acontece no dia a dia. Então, ele trouxe o hino, você pode fazer um campo, você pode levar em algumas comunidades, você pode levar as imagens, audiovisual, os mapas como representação espacial, conforme o nível que está esses estudantes, né? Para justamente atender os objetivos da própria geografia, né? Que é entender e compreender a sociedade no espaço-tempo. Ou seja, e que a sociedade ela é dinâmica, ela vai estar estática, ou seja, numa imagem, no mapa, mas tem uma dinamicidade nesses recursos, nesses materiais, né? E essa educação acadêmica e escolar, ambos, de acordo com o seu nível de compreensão, né, o seu nível cognitivo, ela vai permitir a gente compreender o nosso lugar no mundo. Né? Observar que as nossas ações interagem com essa natureza. Que essas ações de sociedade vai permitir a gente construir o nosso espaço. E quem vai nos dar sustentação para compreender isso, a gente lança a mão de quem? Do Miltinho, né? Milton Santos. Geografia é o que cada um faz. Isso é muito importante. Então, com referência à natureza do espaço e tempo, razão e emoção, solicito que vocês já devem ter feito a leitura dessa referência e ter essa referência como uma das clássicas da própria geografia, né? E pensar espacialmente, entender o espaço, eu tenho que desenvolver um raciocínio, faz parte de uma alfabetização. De entender que um fenômeno num determinado espaço, né, ele acontece porque alguém
desenvolveu isso, ou seja, se eu tenho um comércio, por que aquele comércio está ali? Como é que ele foi desenvolvido? Por quê? Por que hoje tem cidades fantasmas? Houve algo que impulsionou aquilo e algo que fez com que aquilo acabasse. Então, aquela dinâmica espacial nos dá essas respostas, né? O que é, onde, como, para onde, e se fosse diferente, como melhorar, né? Dessas conexões da sociedade e da natureza, né? E essa relação sociedade e natureza, eu posso falar que é uma relação ambiental e que nós temos responsabilidade por ela. E dentro da educação geográfica acadêmica e escolar, e aquela que a gente também vai para a escola, a gente vai ter que desenvolver habilidades, ou seja, os conteúdos que eu vou trabalhar na sala de aula, você já ouviu muito eu falar de competência e habilidade, que é a linguagem da Base Nacional Comum Curricular. Tchau, meu amor. Bom trabalho. Te amo. Então, esse conteúdo que você está levando para a sala de aula faz parte dessa competência que vai permitir o seu aluno desenvolver uma habilidade, ou seja, o que eu faço com isso? Lembra quando você estudava alguns conteúdos de matemática? O que eu vou fazer isso? Para que isso serve na minha vida? É onde hoje a BNCC trabalha. Ela trabalha com competências e habilidades, ou seja, conteúdos que devem servir para a tua vida. Não é conteúdos que não têm nexo com ela. Então, é isso que a gente tem que trazer da nossa geografia. E se a gente está falando de cartografia, a gente tem que estimular o nosso aluno a pensar espacialmente, que é algo que parece tão fácil para a gente, porque você já desenvolveu intelectualmente, mas você vai desenvolver com o seu aluno lá na sala de aula. Ele vai ter que entender que aquilo que está materializado numa imagem, num desenho, tem signos, tem significados, tem códigos, né? Tem correlação. Isso você vai ter que desenvolver. E o processo de aprendizagem é o quê? Fazer com que eles compreendam esses elementos da sociedade da natureza na representação espacial. Ok? E que também a gente, como ser cidadão, eu sou responsável para o meio e pelo meio. Eu sou responsável porque acontecem lá, porque eu vivo numa sociedade que tem direitos e deveres. Isso a gente não pode negligenciar, que eu faço parte dessa geografia. Geografia não é aquela geografia do livro didático do fulano, ciclano, beltrano. Não. É a nossa geografia, né? Ele tem que se ver nessa geografia. E nós, como professores, a gente é promotor dessa leitura do mundo em que nós vivemos, né? E a gente precisa estimular nesses estudantes, nesses alunos, a desenvolver o raciocínio geográfico. E que o espaço, como eu falo, ele está em processo de transformação e que eu faço parte dessa sociedade e que eu estou num lugar onde tem uma natureza, que a floresta a vegetação não é do livro didático apenas, é da vida dele, fazer ele olhar para a natureza que está no entorno dele. E que aquela natureza tem uma classificação. Não é um cerrado, por exemplo, se eu não estou na região centro-oeste. Não é uma floresta equatorial se eu estou na região norte do Brasil, mas eu posso falar da floresta atlântica, se ele está na floresta atlântica. Ele pode falar de uma unidade de conservação, aí eu posso lançar mão dessas imagens para poder alimentar esses conteúdos. E nunca esquecer que ele é cidadão, né? Ela é cidadã e ela tem direitos e deveres de compreender essa geografia do seu cotidiano. E aqui eu te apresento, né, a Constituição Federal, que é um documento base legal, que ele dá direito a estudar, o artigo 205, 206, 207, que fala da educação para todos, que norteou a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que também orienta os planos subnacionais de educação, PNE, que alimenta a proposta curricular de Santa Catarina. A gente está falando do estado de Santa Catarina, mas tem São Paulo, tem os estados, cada um tem a sua proposta curricular, que não é diferente, né? Que não é diferente, e que ela está hoje com base, com relação à Base Nacional Curricular Comum, e cada escola tem o seu projeto político-pedagógico, que em cima dele você constrói a sua proposta curricular, a sua disciplina.
tá? Então, hoje eu vou ficar por aqui. A gente, na aula que vem, a gente vai começar a falar da base, explicar o que é a base, né? E como o currículo está amarrado com ela, para a gente poder adentrar na questão da cartografia escolar, tá? E a primeira atividade que vocês vão fazer é um mapa mental, junto com a leitura do texto da Lana, que eu já mandei, e assistir as lives dela, que vai ajudar muito a entender o texto dela. Tá bom, gente? E aí, mandem os dados, os contatos, né? Vou lembrar vocês ali no CAGR para mandar o telefone, para a gente inserir ali no WhatsApp, para a gente manter esse canal de comunicação. Tá bom, gente? Ô, professora, será que já não dá para mandar aqui no chat qualquer coisa? Pode mandar que a... Arthur, eu coloquei lá no grupo do Geral da GEL o link direto pro grupo. Ah, eu não vi, obrigado, não. Tá? Perfeito, Maria. Eficiência é outra coisa. Coisa boa. Então tá. Fica só na sala, Maria e o Augusto, tá? Eu agradeço a presença de todos. Muito obrigada. Até semana que vem. Tá bom? Obrigada pela presença. Um beijo, um queijo e um café quentinho. Tá bom? Um beijo nos bebês, nas crianças que fazem parte da nossa vida. Tá bom, Tchau, amores? professora, obrigada. Beijo, Sibeli, um beijo. Tchau, Um beijo. Semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser. Tá Tchau, bom? professora, obrigado pela aula. Obrigada, amadinho. Até sexta que vem. Então, um beijo e um queijo para todo mundo. Então, crianças, o que acharam? Pode ligar o som, os dois? Prof, tá gravando ainda, só para avisar. Ótimo. Deixa eu só... eu corto. Deixa eu desligar, então. Boa lembrança. A gente ia falar mal das pessoas, como é que a gente ia falar mal das pessoas? Gente, vou acabar a gravação. Beijo e um queijo.